O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus prezados irmãos, continuamos aí no modo virtual. Como sinto falta de todos vocês aqui, tenho certeza de vocês também daqui. Estamos no terceiro domingo da Páscoa, onde a igreja nos convida neste período a refletir e a rezar sobre a ressurreição de Cristo e nossa. E não é algo que nós entendemos de uma hora para outra, não se capta de uma hora para outra. O entendimento e a aceitação vai vindo com o tempo, com o tempo. Também não foi fácil para os apóstolos, e olha que eles foram testemunhas oculares. E eles não acreditaram assim de uma hora para outra. Agora, uma das coisas que nos chama a atenção neste evangelho, que é Lucas que está escrevendo. Já havia Jesus aparecido para os discípulos de Emaús, tanto que estão voltando aqui, Maria Madalena, Pedro, já havia aparecido para alguns destes. E eles estão reunidos de novo. Só que quando Cristo aparece, eles ficam com medo, parece que viram um fantasma. Como que alguém se viu e testemunhou, reconheceu o partir do pão? Como que agora eles ainda continuam com medo e pensam que é um fantasma? Antes de mais nada, o autor é Lucas. Lucas é um pagão, ele era pagão, não era judeu. Então a linguagem, o escrito dele tem um objetivo. Ele está escrevendo para não-judeus. E neste caso também, os não-judeus aqui, boa parte eram também gregos. Os gregos. Os gregos são influências da filosofia. Filosofia de Platão, filosofia de Sócrates. E os gregos tinham conhecimento de que o corpo era a prisão da alma. O cárcere da alma é o corpo. A matéria era desprezível.
esse pensamento está presente em muitos lugares no tempo de hoje. Por exemplo, a filosofia ou o pensamento espírita, ela tem bases também em Platão, nessa dualidade de corpo e alma. E para muitos, no caso a reencarnação acontece porque é a alma que vem sucessivamente encarnando em vários corpos, e o corpo não é necessário. Lucas quer chamar a atenção então neste caso para a corporeidade de Jesus Cristo, a materialidade. E que na ressurreição a matéria, ela é importante. Se nós reencarnarmos sucessivamente, qual corpo estaremos diante da glória? O último e os demais? O ser humano, ele é uma plenitude, corpo, alma e espírito. E morre corpo, alma e espírito, ressuscita corpo, alma e espírito. Por isso, só se vive uma vez. Não aceitar isto é negar a ressurreição de Cristo e achar que Ele é um fantasma. Não. A ressurreição, Cristo, Ele por inteiro toca, pode tocar em mim. Tem alguma coisa para eu comer? Dá-me para comer. Mas outra coisa nos chama a atenção para isso, e eu quero destacar a liturgia de hoje. Jesus aparece, os apóstolos estão com medo. Jesus oferece a paz e eles têm medo. Jesus continua falando com eles e eles vão para o momento da alegria e da surpresa. No mesmo momento, eles saem do medo para a alegria e surpresa. Só que mesmo no medo e na alegria, ainda havia dúvidas em seus corações. Diz aqui a liturgia, né? Jesus mostrou as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar. Por quê? Estavam muito alegres e surpresos. O medo me impede de entender e conhecer a verdade. A alegria e a surpresa pode ser o outro extremo de não fazermos entender a ressurreição. E por que é importante entender a ressurreição? Gente, isso aqui é o centro da nossa existência. Quando eu entendo a ressurreição e experimento esse Cristo vivo, toda a minha vida modifica, os paradigmas modificam, a minha forma de ser modifica. E como é que então eu vou conhecer a ressurreição? Como é que eu vou conhecer o próprio Cristo? Primeiro, eu tenho que sair do medo e tomar cuidado para não cair na alegria excessiva. E como faz isso? Abrindo a inteligência para entender. Um dos dons do Espírito Santo é o dom do entendimento. Nós precisamos entender, só que aí chega um momento em que a gente não quer. A gente não quer ter trabalho. Pai, eu estou com medo, ora por mim, ou senão eu procuro uma alegria, um tremelique, a pele, né, os poros ficam assim, a flor da pele, não, arrepiei agora, nossa, aquela música tocou, agora cheguei a chorar. Calma, isso não basta para fazer uma experiência com Cristo, nem o medo, nem a alegria excessiva. É necessário o quê? Que a nossa inteligência se abra para entender. Muitos, nesse momento difícil que estamos vivendo, estão com muito medo. E muitos vivem uma alegria de estarem vivos. Mas a grande maioria não mergulha, não aprofunda a sua fé. Não entende, não procura conhecer o Cristo. E é esse o nosso papel. A nossa missão é de conhecer, aprofundar a palavra. Eu sei que boa parte de vocês não tem oportunidade de fazer um curso de teologia. Alguns estão procurando aí online, um curso online, pedindo uma orientação sobre isso. Eu sei disso, mas também não podemos permanecer na ignorância. Tem gente que tem a sua fé, a concepção divina da catequese, lá de quanto tempo atrás. Não lê a Bíblia, não estuda sobre. E aí quando vem uma pandemia, quando a morte bate na porta, quando a cruz aparece por aí, começamos a ter medo e questionar a Deus.
E aí nós não temos base, não temos fundamento, qualquer coisa nos derruba. Por quê? Não tem estudo da palavra. Nós não queremos, temos uma fé rasa, e vamos convivendo com isso, somente com isso, e não entendemos. Jesus então abre a inteligência deles, e eles começam a ler a Escritura para entender o fato Jesus e para entender a vida, a nossa vida humana. Eu vou entender a vida humana quando eu começar a estudar a palavra. Muitos não querem, né? Só querem que resolvam os problemas delas. Padre, ora por mim, ora por mim. Vamos rezar. Nós vamos rezar. Estamos aqui todos os dias, ininterruptos, orando. Vamos orar. Mas para de manter a sua fé somente como se os outros ou que Deus resolvesse, e que você não faz nenhum passo, não dá nenhuma uma profundidade. Não, fica naquela fé rasa. Aí o medo e a alegria excessiva e a surpresa não faz você entender. E Cristo aparece, mas nada. E é interessante que a teologia do medo é um perigo. Se não se confessar, o pecado vai para o inferno. Você vai para o inferno por causa disso. E aí você vai colocando nas pessoas um medo. Muitos têm medo de Deus. E por outro lado, outros estão alegrinhos. Só ficam lá na alegria. Do pula, arrasta pé e gira para lá e para o outro. Mas não tem profundidade. É a profundidade na palavra que vai nos fazer dar solidez e entender a ressurreição. E entender que a vida aqui, ela é passageira. Hoje eu recebi um pequeno vídeo, achei muito fantástico. Por medo de perder a vida, nós estamos deixando de viver. Por quê? Por medo de perder a vida, nós estamos deixando de viver. E quem está colocando esse medo todo em nós? Imprensa, notícias, política, sociedade. E onde está o nosso conhecimento da palavra de Deus? Sim, o fato de eu conhecer a palavra não vai me fazer aí saindo sem proteção. Não é isso que eu quero dizer. Mas eu me protejo, mas eu entendo a vida. Eu entendo que a vida não se esgota aqui, e que eu não vou querer perder aquilo que eu conquistei. Não vai ter medo nem alegria excessiva que vai me tirar esta graça. E que graça é essa? Que ressurreição é essa? A verdade. E a verdade consiste em amar. Para saber se vocês conhecem o Cristo, vejamos se vocês guardam os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e a verdade não está nele. Segunda leitura de hoje, carta de São João. Como é que eu sei que eu experimentei? Como é que eu sei que eu conheci o Cristo? Como? Quando pela palavra, iluminada pelo Espírito, eu mergulho e eu procuro. Aí eu conheço, gente, olha, quando eu encontro o Cristo vivo, que passa pela palavra, eu faço de tudo para não perder. E aí vem aquele sentimento, o medo, a raiva, a angústia, vem o ódio, vem a falta de perdão me tomando. Eu falo, não, ei, sai. Eu vou orar para que o meu corpo, a minha alma não seja tomada por aquilo que não é de Deus, não é verdade. E eu vou pedir na graça de Deus para isso. Eu não vou deixar o medo me controlar. Eu não vou deixar que o medo da morte me conduza. Não vou, porque eu sei em quem confio e confio nele. Ele sim é meu Deus. Ele está comigo e eu não duvido disso. Jesus, aos apóstolos, aos discípulos, por que vocês estão preocupados? Por que tem dúvida no coração? Está vendo que o medo e a alegria, a surpresa, fazem não compreender e ficar
pré-ocupado, ocupado antecipadamente. Para quê? Quem tem fé, quem encontra o Cristo? Sim, nós temos nossas ocupações, mas gente, a vida ela acontece. Deus é muito atento. Ontem na missa, eu estava aqui, depois da comunhão, fiz uma oração pessoal, que eu não vou falar o que é. E aí daqui a pouco, meu Deus, isso, como eu gostaria disso. Fui na porta, esperando o povo comungar, vocês chegarem. Enquanto isso, estou ali no celular, atualizando as mensagens. Não deu 5 minutos, vem a resposta. Padre, isso. Eu falo, você está de brincadeira comigo. Que maravilha. Não vou falar, deixa vocês surpresos, tá? Curiosos. Afasta essa curiosidade do coração, filho, afasta, tá? Big Brother é mais depois, daqui a pouco. Na vida alheia, não. Mas para poder dizer o quê? Que Deus está atento. Que Deus está atento às nossas vidas. Não deixe o medo de tomar, nem mesmo o medo da morte. Ele está vivo. E mesmo que nós tenhamos ajudado a crucificá-lo, não pode entrar no nosso coração a raiva. A primeira leitura é o querigma, né? Mais uma vez o querigma. Olha que bonito São Pedro dizendo, olha, vocês entregaram, rejeitaram, mataram, soltaram um ladrão, vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou. E não tem ódio no coração de Pedro. Não tem raiva no coração na pregação de Pedro. Não tem. Tem um desejo de quê? Olha, converta, arrepende e serão perdoados. Está vendo que até o nosso modo de ser e de pregar, quem encontra o ressuscitado, não deixe se levar pelo ódio. Nosso objetivo é o quê? É viver no amor, na verdade. É isso que vai nos mostrar se nós o conhecemos ou não, se fizemos ou não uma experiência do ressuscitado. Mas para isso, abre a cabeça. Tire essa imagem de um Deus medroso, de um Deus folclórico ou alegórico somente, e entre em contato, conheça, estude quem é Deus. Para de seguir pílulas pequenas de pessoas, de pregadores que não te alimentam a verdadeira fé, o verdadeiro encontro. Porque olha, quando você encontrar com esse homem, ninguém irá tirar. Não vai ser pandemia, não vai ser político A, B ou C, não vai ser nada, não vai ser morte, não vai ser nada, porque você encontrou com Ele. E eu digo, afirmo sem julgar, a maioria dos cristãos ainda não encontraram, não entenderam o que é a ressurreição, não fizeram o encontro profundo, estão na margem do medo ou da alegria. Cristo está no centro. Reconcilie-se com Deus, peçamos a graça do Espírito e que possamos penetrar na palavra, meditar, beber. Ler a Bíblia não é somente falar um livro histórico, que é bonito. Muitas pessoas, tem vários padres aí que fazem liturgia diária, que bonito, continuem assistindo, continue ouvindo, mas não adianta se a palavra entra aqui ou por aqui, se não cai aqui, se não entra aqui nas atitudes. Senão serão meras palavras que vão te aliviar um pouquinho, mas não te levará à profundidade de você mesmo. Se a palavra não te transformou, é sinal de que você não o encontrou. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos